Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou de Rosseto e hoje nós estamos aqui na Personal Recursos Humanos para trazer dicas de contratação de funcionários ou para você que está querendo entrar para o mercado de trabalho. Nós vamos conversar com a Suédia, que é formada em psicologia há mais de 35 anos e ela também é especialista em administração de recursos humanos. Também trabalha com a sua sócia Simone, que é advogada e gestora de recursos humanos, com diversas especializações. Elas vão trazer muitas dicas. Suédia, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Administre Lucre. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar, talvez, trazendo alguma experiência, contando alguma coisa, talvez, diferente, né, complementando. Então, muito obrigada. Com certeza, muita contribuição, né, pelo tempo de experiência aí aqui na empresa. Então, Suédia, sobre essa questão das contratações, né, para fornecer uma maior segurança para os empresários, né, para os pequenos empresários, normalmente a gente vê que é comum o pequeno empresário ele contratar por ajuda, às vezes, algum conhecido. Ah, fulano está desempregado, eu tenho um sobrinho que precisa de trabalho, né? E às vezes ele fala, tudo bem, eu também estou precisando, manda a pessoa aqui. Então, qual é o risco desse tipo de contratação, né? Quais seriam os seus conselhos para essa ideia de, porque é alguém conhecido? A gente costuma dizer que, nesses 23 anos de Personal Recursos Humanos, a gente conseguiu mudar um pouco essa característica que existia, né, de que é parente, é filho, né, dessa indicação. Tanto que quando a gente fala, divulga vaga, nós nem dizemos para onde que já está dentro do nosso contrato, para evitar esse tipo de situação mesmo, da pessoa vir e dizer assim, mas eu sou parente, né, eu sou conhecido. E a gente percebe que assim, pequenas empresas tem nos buscado, tem nos procurado, porque talvez esteja entendendo já que só a questão da indicação não basta, tem que haver um trabalho profissional por detrás disso, né? Não é porque a gente vê dentro de uma mesma família, 2, 3 irmãos, e foram criados da mesma forma, pelos mesmos pais, e às vezes são diferentes um do outro, tem caráter diferente, personalidade diferente. Então, não porque um é bom, o outro também vai ser. É de família boa. Antes tinha muito essa situação, de família boa, né? Nós conhecemos. Hoje a gente vê que isso já mudou, né? Então, o que eu digo aos empresários, né? De realmente a importância de se contratar um serviço qualificado para que a pessoa passe por um processo de seleção mesmo, para entender se ele tem condições, conhecimentos para poder desenvolver o trabalho, né, para atender a vaga, né, as necessidades da vaga, né. Então, lógico que eu estou falando, né, puxando para o meu lado, para o meu trabalho, mas a gente vê que uma pessoa bem selecionada, ela vai conseguir atender as necessidades da empresa. Então, a indicação é válida? Mas ainda assim, você pode até indicar, mas a pessoa tem que passar por um processo, né, seletivo. É o mais indicado mesmo, né? Sim, você falou puxando para o seu lado, mas a gente buscou, né, essa entrevista justamente porque a gente está percebendo essa dificuldade, né? Os empresários reclamando, é difícil contratar alguém, ou eu contrato, não dá certo, não fica por muito tempo. E às vezes é justamente por isso, né? Porque ele não sabe fazer esse processo de gestão de pessoas, de ler aquele candidato mais profundamente e ver se vai estar adequado àquilo que ele espera desse funcionário, né? Sim, e aí eu vejo que assim... nós também buscamos fazer uma leitura da empresa, conhecer um pouco a empresa. Aquele refrãozinho que a gente sempre usa, né? A pessoa certa para o lugar certo, é isso. Porque, às vezes, a pessoa também é muito boa, mas ela não vai se adaptar, os valores dela são muito diferentes da empresa. E aí a coisa não vai acontecer, não vai dar liga, né? Então, dentro do trabalho que a gente desenvolve, a gente olha para os dois lados, né? Então a gente busca conhecer a empresa, quais as características, como que ela funciona, e tentar levar pessoas que vão se adequar à realidade dela. Essa questão assim, não dá certo, sai muito, troca demais. Então, é porque ainda estão fazendo de maneira muito amadora o serviço. E isso passou, as pessoas são diferentes. Hoje a gente tem acesso a muita informação, e todo mundo tem.
Então, tem que profissionalizar esse tipo de serviço, né? A gente acerta sempre? Não. Mas quando existe quando a pessoa consegue definir bem, precisamente, o tipo de funcionário que ele quer, o tipo de pessoa que ele quer dentro da empresa dele, a probabilidade de dar errado é muito pequena. Porque a gente também usa outras ferramentas, né? Entrevistas, dinâmicas, testes. Então, é um pool de ferramentas que são utilizadas para a gente poder buscar esse profissional o mais próximo daquilo que se precisa. É exatamente isso que eu ia perguntar para você, né? Dentro desses processos, normalmente o máximo que às vezes a empresa pede é o currículo, né? E o currículo não é suficiente, principalmente por causa dessa questão do perfil mesmo, né? Sim, então, assim, o nosso trabalho, na verdade, o contratante ele define o perfil e aí a gente trabalha com ele para que esse perfil realmente esteja muito próximo da realidade do que ele quer mesmo. É um filtro bem apurado para que a gente possa depois buscar o candidato que está dentro desse perfil ou mostrar para ele que dá para mudar esse perfil também, porque às vezes ele quer uma pessoa que ele considera que é o que vai atender a necessidade dele. E aí a gente mostra para ele que no mercado tem outras pessoas, que existem outras habilidades, outras competências. Então a gente vai trabalhando junto com ele. E é assim, a entrevista é algo extremamente importante de ser feita, mas ela tem que ser uma entrevista que te leve às respostas que você quer. E, às vezes, o empresário ele tem toda a tarimba dele, tem todo o conhecimento dele, mas ele não tem esse tipo de conhecimento. Às vezes, a gente acaba usando a questão da psicologia também, né, desse conhecimento do ser humano, e o feeling que a gente adquiriu nesses, né? Eu tenho só 35 anos na área, né? Então, assim como a minha irmã também, que é minha sócia, Simone, tem bastante feeling também, né? Porque além de ser gestora, ela é advogada também, então ela tem esse olho mais apurado, as meninas também, né? Nós temos a Larissa, que está também terminando psicologia, né? Então, a gente tem esse olhar mais apurado, que é o diferencial. E aí os testes, hoje mesmo, né, num processo seletivo, ainda falei para as meninas, os testes eles vão nos auxiliar, às vezes, a afirmar algo que a gente constatou dentro de uma entrevista. E depois tem outros recursos que a gente utiliza também para conhecer mais essa pessoa, né? E é de extrema importância, né? Uma eficiência melhor, né? Que garante menor índice de erro, vamos dizer assim, né? Até porque contratar é custoso, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente vê também essa questão de poucas pessoas qualificadas, né? A reclamação aí. Ou às vezes pessoas ainda imaturas, né? Para a pessoa que vai se candidatar ao emprego, não tem experiência, né? Quais as dicas que você dá para essas pessoas para ela chegar e demonstrar nesses testes ou mesmo, porque às vezes ela tem uma técnica, né? Tem um certo perfil de dedicação, mas ela não consegue demonstrar. Então, quais seriam para um candidato, assim, as dicas que você dá para ele conseguir se demonstrar e conseguir o emprego às vezes dos sonhos, né? A qualificação é muito importante. Hoje nós ainda temos essa deficiência, né? As pessoas, alguns você vê que estão se esforçando, estão indo atrás, mas alguns assim pararam no tempo, né? Eu fiz ensino médio e pronto. E hoje a gente tem acesso a tantos cursos, até da forma EAD, né, à distância. Temos cursos aí que estão sendo promovidos, né, de forma gratuita. Então, a gente, assim, hoje o acesso é muito grande. Antes, ter uma faculdade era algo para poucos. Hoje, é ao contrário, né? Hoje muita gente pode fazer faculdade. Só a faculdade já não é um diferencial. Então a pessoa tem que entender que ela tem. Qual é o diferencial dela? O que inclusive é uma das coisas que a gente, né? Por que a empresa tem que te contratar? O que você tem de diferente? O que a Gi tem a mais que a Suede para que a empresa queira contratar a Gi? Então, assim, são os cursos, são as formações, uma boa informática, uma boa redação, saber falar com clareza, não usar gíria, saber se comportar mesmo, né? Vir para uma entrevista, vir para um processo seletivo, coisas básicas, né? De desligar o celular, às vezes atende o celular no meio do processo, mostra displicência, né? A forma como vem vestido, não precisa
se arrumar como se fosse para uma festa, não é isso? Mas de uma forma limpa, com a roupa bem passadinha, né? Tentar, né, lavar o cabelo, a unha limpa, porque tudo está contando, né? O comportamento, a educação, a gentileza. A gente vê que às vezes é essa questão às vezes de maturidade mesmo, de não perceber isso, né? Então assim, se qualificar sempre, leia, né? Leia revista, leia qualquer coisa, aprende a falar corretamente, né? O cuidado de novo com a questão da gíria mesmo, né? O palavreado, né? É... eu vejo que isso é o básico, né? E se comportar, né? Lembrar que está vendendo a imagem dele, está vendendo ele, né? E é uma pergunta que às vezes a gente faz, a pessoa fala assim, eu nunca fui chamado para nada, né? E aí olha para o teu currículo e pergunta, eu me contrataria? Qual é o teu diferencial? O que você tem para oferecer? A tua inteligência emocional, o teu caráter, né? Então, tudo vai muito além, né? O conhecimento técnico também é importante, mas vai muito além. Nós somos um todo, nós temos que ser um todo. Então, qual é o teu encantamento? O que você tem para oferecer para uma empresa? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou honesto. Gente, honestidade é básico, né? Não é uma qualidade ser honesto, é valor, né? É uma coisa que não tem... É obrigação ser honesto, né? Então, entender, conhecer um pouco mais de si, né? Mas a gente ainda vê que o pessoal está precisando dar uma melhorada, né? Inclusive na própria oratória das pessoas, né? É isso mesmo, né, Suede? A gente agradece aí sua colaboração, a sua participação, essas dicas, né, que foram valiosas tanto para as empresas quanto para quem se candidata, e essa questão do comportamento mesmo. Acho que quanto mais ela busca de qualificação, né, mesmo sendo só a parte técnica, isso às vezes traz maturidade, né? Num curso ela consegue ver também como ela tem que se comportar, né? Porque independente se a empresa é grande ou é pequena, todos têm que mostrar profissionalismo, né? Porque afinal é isso que conquista cliente, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, Suédia, pelo seu tempo. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje e com essas dicas valiosas. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá? Esse foi o Administre e Lucre de hoje. Acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Diário Cidadão e também na Rádio 104 FM. Até mais.